Bom, olá a todos. Um rapaz comentou aqui no vídeo anterior que ele tinha uma dúvida, né, sobre a datação do Apocalipse. Eu achei legal fazer um vídeo sobre isso, porque é um tema que muitas pessoas divergem, né, sobre essa questão da datação do Apocalipse. Então vamos lá, um vídeo curtinho. Era comumente aceito, não é mais hoje em dia, pela maioria dos teólogos que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, sob o reinado de Domiciano. Mas, recentemente, essa data tem sido questionada pela maioria dos teólogos e exegetas que situam o livro do Apocalipse antes do ano 70, ou seja, antes da queda de Jerusalém. Então, só para deixar claro aqui logo de começo, não existe até hoje um consenso geral sobre a datação do Apocalipse, ok? Você vai ver pessoas que defendem a datação posterior, né, que seria sobre Domiciano, né, no ano 95 aproximadamente, e você vai ver pessoas que vão defender que ele foi escrito sob o reinado de Nero, né, por volta do ano 70. Então ainda não tem um consenso, ok? A Bíblia de Jerusalém comenta em seu rodapé que o livro pode ter sido escrito em épocas diferentes e depois compilado em um livro só por algum escriba, ou ter tido partes redigidas em épocas diferentes. Isso também é bem provável. As cartas das sete igrejas, por exemplo, do Apocalipse, logo nos primeiros capítulos, elas foram provavelmente as últimas. Não é certeza, mas é bem provável, porque as comunidades cristãs estariam ainda em formação, né, naquela época. Ou, no mínimo, foram escritas antes, foram escritas de forma separada do livro. Então, muitos acreditam, né, a Bíblia de Jerusalém comenta que as cartas do Apocalipse elas podem ter sido escritas de forma separada e depois terem sido compiladas ao livro. Ou seja, então elas poderiam ser até anterior ao resto do livro, a parte das revelações, da besta, essas coisas, e ter sido tudo feito uma compilação posterior, ok? O número de duplicatas e passagens fora de contextos, com cortes súbitos nas visões lá do autor, parecem sugerir que eram dois apocalipses diferentes. Isso aqui uma hora eu vou falar um outro vídeo sobre isso. Eu até tinha mencionado naquele vídeo lá sobre o Novo Testamento que eu ia falar sobre estranhezas, né, do Apocalipse. Quem sabe uma hora eu fale sobre isso. Ou partes escritas diferentes e depois compilados no livro só. Então, só para vocês entenderem até aqui o que o autor está dizendo, é o seguinte: o Apocalipse tem algumas passagens que são duplicatas. Por exemplo, ele fala da besta lá no capítulo 13, aí depois lá no capítulo 17 ele retoma para falar da besta de novo, que é uma mulher, né, uma prostituta, sentada sobre a besta. Então era bem provável que ali fosse uma continuação do capítulo 13, porque fica meio fora de contexto se você pegar bem. É como se ele tivesse escrito o capítulo 17 depois do 13, lembrando que aqui é só um exemplo hipotético que eu estou citando, e depois alguém separou isso, ou na hora de juntar tudo no mesmo livro, colocou os selos, trombeta, colocou não sei o que, e depois voltou para falar da besta. Então essas passagens fora de contexto, sabe, algumas profecias que são interrompidas subitamente, dá a entender, é uma teoria, né, uma hipótese, né, é bem vaga, que poderiam sim ter sido dois apocalipses diferentes e depois compilados no mesmo livro. Até porque o livro tem duplicatas que também são estranhas, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando. Se você pegar os selos e as trombetas, eles estão dizendo praticamente as mesmas coisas, mas de forma diferente. Então dá a impressão que uma época alguém escreveu os selos, depois em outra época outro alguém, ou talvez até o mesmo autor tenha visto as trombetas, que estão dizendo relativamente a mesma coisa, e depois a pessoa compilou num só. Então é bem provável. Pode ser que o autor tenha tido visões semelhantes em épocas diferentes, vamos considerar que fosse o mesmo João, apesar de provavelmente não ser, e depois ele compilou tudo no mesmo livro, ou que ele tenha escrito em partes e depois algum copista, algum seguidor dele tenha compilado tudo, que também é bem provável. Ambos os lados, né, os que defendem as duas datações do Apocalipse, eles têm fortes argumentos para defender suas teorias, mas os que defendem uma datação mais recente sob Domiciano, eles se baseiam mais nas evidências externas, e os que defendem uma datação mais antiga em evidências internas do próprio texto. Então, só para deixar claro, as pessoas têm bons argumentos para defender as datações do Apocalipse diferente. Só que aqueles que jogam sob o reinado do Domiciano, eles se baseiam em evidências externas. O que é evidência externa, Ronaldo? É aquilo que está fora da Bíblia, como história, o pai da igreja, essas coisas. E evidências internas seria a própria Bíblia. Então vamos analisar primeiro as evidências externas. Os que defendem o período de Domiciano se baseiam no entendimento dos pais da igreja. Irineu, que viveu por volta do ano 130 e 200, foi um dos primeiros testemunhos, apesar de a gente não ter,
mas o testemunho de Irineu foi preservado por Eusébio, que já viveu entre o ano 264 e 340. Então Eusébio de Cesareia diz que Irineu disse que o Apocalipse foi escrito sob o domínio de Domiciano. Então é uma evidência externa e bem vaga até. Porque se a gente não tem o original de Irineu, a gente tem que confiar que no que Eusébio disse. Então, esse aqui é o testemunho de Eusébio. Se fosse necessário ter o seu nome distintamente anunciado no presente tempo, sem dúvida teria sido anunciado por aquele que viu o Apocalipse, pois não foi muito antes disso que ele foi visto, mas quase em sua própria geração, nos fins do reinado de Domiciano. O problema é que o próprio Eusébio ele não acreditava que João tenha sido o autor do Apocalipse, como de fato provavelmente não foi. E a citação que ele faz de Irineu é muito vaga. Primeiro que Apocalipse em grego é revelação. Então quando ele cita aqui de Irineu, que aquela geração viu o Apocalipse, ele pode não estar se referindo ao livro. Ele pode estar se referindo a qualquer revelação. Até porque, para quem não sabe, no primeiro século tinha outros Apocalipses. Que era uma literatura, um estilo literário, né, bem comum. Tinha Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tiago, Apocalipse de João, etc. Era uma literatura, né, um estilo literário que era bem popular no primeiro século. Então é difícil você determinar se aquele está se referindo ao livro do Apocalipse mesmo. E é difícil também você determinar se já existia mesmo o livro nessa época. Ou se aqui se ele está falando vagamente sobre a revelação. Um outro problema é que os mesmos pais da igreja que situaram o martírio de João sob o reinado de... Os mesmos pais da igreja que ele cita aqui, como por exemplo Eusébio e Irineu, os pais da igreja também situaram, né, o martírio de João sob o reinado de Nero. Então aí fica complicado. Como é que Nero foi situado? Ele foi exilado na ilha de Patmos sob o reinado de Nero, mas aí ele escreve o livro dele sob o reinado de Domiciano, que veio depois de Nero. Então só se João escreveu morto o livro, o que não teria como. Então é claro que seus pais da igreja situaram o exílio de João sob o reinado de Nero, é bem provável que ele tenha escrito até o reinado de Nero, que morreu no ano 68. Clemente de Alexandria afirma que toda a revelação cessou sob o reinado de Nero. Tertuliano, outro pai da igreja, ele situa o banimento de João em conjunto com o martírio de Pedro e Paulo, que foi sob o reinado de Nero, entre o ano 67 e 68. Epifânio, já lá do século IV, do ano 315 a 406, ele afirma duas vezes que o Apocalipse foi escrito sob o reinado de Nero. E a versão síria da Bíblia, né, que é um texto do sexto século, acho que é a versão Peshita, aquela que é em aramaico, se eu não estou enganado, ela trazia no cabeçalho o seguinte: escrito em Patmos, onde João foi enviado por Nero. Então, se Nero morreu no ano 68 e João foi exilado no reinado de Nero, seria bem difícil ele ter escrito no período posterior. Então fica aí para cada um tirar as conclusões. E as evidências internas, que é o lado que eu concordo, que eu acho mais coerente, e que joga o Apocalipse para antes do ano 60. Vocês perdoam se eu tiver um pouco com a voz meia ruim, é porque eu estou um pouco resfriado esses dias, tá? Já os que defendem a composição do livro sob o reinado de Nero se baseiam em evidências internas do próprio livro. Por exemplo, o contexto do livro, ele inicia-se com a promessa do retorno em breve de Jesus, em breve, que viria sob as nuvens, sendo visto até mesmo pelos que os transpassaram, isto é, os judeus daquela geração. Então, logo no primeiro versículo do Apocalipse, ele fala as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente não é 2000 anos, é só na cabeça dos futuristas, dos cristãos que têm uma fé, vou dizer cega mesmo, sabe, que querem enxergar e querem forçar o texto, porque a palavra brevemente nunca se referiu a 2000 anos depois. Brevemente é que ia acontecer logo quando João estivesse escrevendo o livro, quer no reinado de Domiciano ou no reinado de Nero. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João não falou que ia acontecer um apocalipse 2000 anos depois. Quando chegares a geração que tiver tecnologia 2000 anos depois que o homem for para a lua, vai acontecer. Não, ele disse o tempo está próximo. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Então o contexto do Apocalipse é breve. E nesse mesmo contexto diz que o Jesus, quando viesse em breve, ele seria visto até mesmo por aqueles que transpassaram ele. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo
os que os transpassaram. Quem transpassou Jesus? Não foram, segundo o Novo Testamento, não foram os judeus daquela época? Pelo menos a referência do Apocalipse é essa. Eles estão vivos até hoje? Tem algum judeu vivo? Caifás está vivo? Alguma daquelas pessoas? Não. Então o que vai acontecer segundo os futuristas? Deus vai ressuscitar essas pessoas aqui primeiro para poder receber Jesus quando ele vier nas nuvens, segundo as igrejas pregam por aí? Então vai haver uma ressurreição antes do retorno de Cristo. Ou então uma reencarnação. Eles vão reencarnar e vão ver Cristo vindo nas nuvens. Vocês notaram, qualquer que seja o argumento, não bate. Porque o contexto do Apocalipse é para aquela época. Ó, e será visto pelos que os transpassaram, e todas as tribos da terra, lembrando que tribos da terra eu já mostrei em outros vídeos, que é uma referência de terra de Israel, das tribos de Israel, até porque a palavra grega aqui que significa terra é a mesma palavra que significa nação, mundo presente conhecido, é a terra de Israel. Então as tribos, ó, quem é que era dividido em 12 tribos? Era Israel. E as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então o contexto é temporal, é para aquela época. O que harmoniza com o que Jesus disse em outras passagens sobre vir em julgamento sobre aquelas gerações. Aqui, ó, Mateus 24. Quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Em verdade vos digo, não passará esta geração, a geração de Jesus, lá a geração presente dele, sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus não prometeu que ia acontecer 2000 anos depois. Isso aí é o que as pessoas querem distorcer e jogar para frente o que Jesus disse. Em verdade vos digo, todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Esta geração. Não era uma geração futura nem de 2000 anos depois. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? O que Jesus está dizendo aqui na parábola dos vinhateiros maus? Quer dizer que logo depois do filho, que matasse o filho, né, dentro da parábola, o Senhor da vinha iria castigar os lavradores. Quando? 2000 anos depois? Ah, depois que o filho vier e matar o filho, eu vou deixar esperar uns 2000 anos depois, aí que eu vou julgar aquela geração. Não, e não foi isso que aconteceu na história. Jesus, porém, lhe disse, aqui quando ele saiu do templo, lá em Mateus 24, não vê tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui, que era o templo de Jerusalém, que havia na época, pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus está falando? Que ia acontecer uma queda, que Jerusalém seria destruída e o templo ia cair. Isso aconteceu quando? 2000 anos depois? Não, aconteceu em breve. E João, dentro do Apocalipse, ele mede o templo, que caiu no ano 70. Então havia um templo, esse mesmo templo aqui que Jesus fala aqui, ó, que não ficaria pedra sobre pedra, ainda havia na época de João, porque ele só caiu no ano 70. Agora, se o Apocalipse foi escrito sob o reinado de Domiciano, então que templo é esse que João está medindo? Ah não, amadinho, esse templo é o templo futuro do anticristo. Eu vi no canal lá do irmão Rubens e do irmão Fernando. Compra o DVD que você vai entender. Não, mas não é o que diz aqui, ó. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Ué, então quer dizer que João está se referindo a um outro templo? O texto não diz isso. E a cidade santa foi pisada por 42 meses durante o cerco romano. Foi na queda de Jerusalém. Quando os romanos invadiram Jerusalém e Tito, junto com seus exércitos, derrubaram o templo. E a guerra de Jerusalém durou exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio é 42 meses. Então João mediu esse templo antes dele cair. Então se ele mede o templo é porque o templo existia na época que ele estava escrevendo o livro. A profecia dos 7 reis. E são também 7 reis, 5 já caíram. Quer dizer, quando João estava escrevendo o livro, 5 reis tinham caído. Um existia na época que João estava escrevendo o livro. E outro ainda não viesse. Quando viesse duraria pouco tempo. E depois viria um 8º rei, que seria a própria besta, e iria para a perdição. Os primeiros imperadores romanos sob o domínio de Jerusalém foram Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Esses 5 caíram, que era da dinastia dos Flavianos. Eles caíram, 5 já caíram, antes do João escrever o livro. Um existe. Houve uma transição entre a dinastia, né, dos Flavianos e depois de Vespasiano, onde Roma foi governado por 3 pessoas, né, que eles governaram Roma, mas não assumiram o reino, que foi Galba, Otto e Vitelo. E depois Vespasiano foi proclamado imperador, inclusive foi durante o cerco de Jerusalém. E esse seria o que existiria na época que João escreve. Um existe. E depois da morte de Vespasiano, ele foi sucedido pelo seu filho Tito, que governou menos de 2 anos em Roma. Eu acho que foi aproximadamente 2 anos que Tito governou. Então Tito seria o que duraria pouco. 5 já caíram, um existe, e o outro, quando vier, convém que dure pouco tempo. E Tito foi sucedido por Domiciano, irmão de Vespasiano, que foi que originou várias perseguições religiosas. Já mostrei até isso em outros vídeos, que Tito assinou até um decreto, né, sobre o culto imperial,
que ninguém poderia comprar e nem vender se não cultuasse o imperador como Deus. E era considerado pelos primeiros cristãos como nova besta. Então esse seria o que viria depois, que seria um novo Nero, uma nova besta, ou seja, o oitavo rei, o que viria depois. Então, se a gente for tomar essa profecia dos oitavos reis aqui como uma referência, vocês notaram como aqui a gente já entra num outro período, no período de Vespasiano. Ou seja, o que ficaria bem mais próximo, né, do período de Nero. Lembrando que Vespasiano ele iniciou o cerco em Jerusalém. E como João mediu o templo, então Vespasiano sim, ele ainda pega um pedaço do período do templo, ou seja, antes do ano 70. Porque o templo só caiu mesmo foi sob o domínio de Tito, o filho dele. Foi quando Tito assumiu o poder, que Vespasiano teve que ir para Roma, porque ele foi proclamado imperador. Foi aí que o templo caiu. Então, se a gente for considerar que Vespasiano é o rei que existia na época de João, a gente ainda pode situar e ter uma evidência interna de que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Essa aqui é uma imagem católica, onde eles fazem uma tabelinha para as pessoas entenderem aqui, ó, os reis do Apocalipse. Aqui, ó. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, a transição entre as dinastias, Galba, Otto, Vitério, depois Vespasiano e Tito, que é pai e filho, e depois Domiciano. Simples. Só um PS aqui, ó, muitos cristãos evangélicos e adeptos de teoria de conspiração, eles dizem que João se referia aos papas católicos, né? Eu vi lá, compra o DVD, meu armadinho, o Apocalipse de forma simples, do irmão Rubi. Mas a igreja sempre teve papa. Então eu posso aplicar isso aqui para qualquer um. Essa aqui é uma imagem que eles fazem, ó, dos papas. Eu posso pegar qualquer papa que governou pouco e situar a profecia onde eu quiser. Ah não, amadinho, mas o DVD explica que o Vaticano se tornou Estado depois lá que o Papa Pio XII fez um acordo de latrão lá com Mussolini, aí que o Vaticano virou um Estado e os papas viraram rei. Correto, mas se a gente for tomar então isso daí como verdade, essa teoria, eu vou dizer absurda, para não ser muito ofensivo, nós já estamos no oitavo rei, né, que seria o Papa Francisco lá, né, o Bergoglio. E o Papa Francisco, uma hora ele vai morrer também, até porque ele já está velho. O que o Papa Francisco fez que se assemelha à besta do Apocalipse? Ele perseguiu cristãos, ele perseguiu a igreja, ele acabou com o cristianismo? Não. Então não tem nada a ver. E uma pergunta, e depois que o Papa Francisco morrer, aí vocês vão fazer o quê? Esses adeptos dessas teorias? Vocês vão jogar para quê? Tanto que já tem gente aí que era adepta dessa teoria que já está mudando. Não, amadinho, o Bento XVI renunciou, então ele não conta, ele continua sendo o Francisco é o sétimo rei. Ok, vamos considerar isso então, e depois do Francisco que vier outro Papa e vier outro Papa. Porque a Igreja Católica sempre teve e sempre vai ter papas. Mesmo essa tabelinha deles aqui é imbecil, porque o rei que duraria pouco, que eles situam aqui, é o... Eles põem aqui o Bento XVI. Na verdade o Bento XVI não foi o que governou pouco. Se vocês pegar um pouco atrás aqui, vocês vão ver que o João 23, se eu não estou enganado, o Papa, considerado Papa Sorriso, ele governou, acho que foi 28 dias. Então nem isso aqui bate. Mas é só por curiosidade isso daqui. E por fim a queda de Jerusalém. O Apocalipse traz muitas referências sobre a queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. Aqui, ó, Apocalipse 18, o capítulo inteiro, ele faz uma referência, né, sobre a queda da Babilônia, que ele chama de a grande cidade. Ó. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Foi a queda de Jerusalém. Aí as pessoas adeptas dessas teorias de conspiração vão falar: não, Amadinho, mas grande cidade não é Jerusalém, é o Vaticano. E não sei o que, aquele lenga-lenga todo. Vamos ver algumas referências aqui, ó. Quando João vê a cidade santa que desce do céu, a Nova Jerusalém, ele também chama a Nova Jerusalém de grande cidade. Então, grande cidade é uma referência do próprio autor a Jerusalém. Em Apocalipse 11, na parte das duas testemunhas, ele fala que os corpos das duas testemunhas ficariam na praça da grande cidade, que espiritualmente, né, ou seja, se chama Sodoma e Egito, porque é uma cidade que teria pecados, aonde o nosso Senhor também foi crucificado. Eu pergunto, Jesus foi crucificado aonde? Foi na grande cidade, que é Jerusalém. Outra referência aqui, ó. Ai daquela grande cidade Babilônia, do capítulo 18 mesmo, da queda de Jerusalém, porque espiritualmente, como a cidade segundo o autor tinha pecados, ela espiritualmente se chamava Sodoma, Egito ou Babilônia, que são nomes que se referem a pecados. Então, como João aqui no capítulo 18 ele está profetizando ou fazendo um lamento sobre a queda de Jerusalém, é sinal que ele está escrevendo antes da queda de Jerusalém. Ou a não ser que se considere aquilo que eu já falei em outro vídeo, que ele escreveu depois, mas está citando coisas que já tinham acontecido na época que ele escreveu o livro. Aí vai de cada um.
Seja como for, o contexto do Apocalipse todo gira em torno da queda de Jerusalém. Raras exceções, como por exemplo Gog e Magog, os milênios do Apocalipse, isso aí também eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal. Mas desse contexto da revelação, da queda de Jerusalém, tudo isso, ele gira em torno disso, ok? Agora, quem quiser jogar para o futuro, como a maioria das igrejas fazem, acho que uns 90% das igrejas fazem, vocês vão ter alguns problemas para explicar algumas coisas, como o templo que João viu, etc e tal, e até o contexto, né, a temporal do Apocalipse, né, que ele fala em breve. Mas aí vai de cada um, ok? Paz a todos.